Então você consegue entender que com a música eu consigo escolher o meu avatar? Que com o tipo de remuneração que ele ganha eu consigo escolher o meu avatar? Que com o ambiente que eu crio no meu estabelecimento eu estou escolhendo o meu avatar? Então eu vou passar aqui para você hoje o que você precisa saber para montar o seu cliente ideal. São 4 pilares que determinam o sucesso do seu negócio gastronômico em uma cidade pequena: marketing digital, pessoas, processo e produto. Aqui no Café do Meio-Dia eu vou te apresentar as estratégias que eu uso nos meus negócios para que eles tenham números de cidade grande. Porque a sua cidade pode ser pequena, mas o seu negócio não. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café do Meio-Dia. Eu sou Carlito Fiamoncini e esse é o 7º episódio de uma série de vídeos onde a gente fala sempre sobre marketing em cidade pequena, sobre empreendedorismo em cidade pequena. E hoje o assunto vai ser Avatar. Como assim, Carlito? Você vai falar sobre o filme Avatar? Não! Avatar é o termo usado no marketing para descrever o cliente ideal para o nosso negócio. Como assim o cliente ideal para o nosso negócio, Carlito? Eu quero todo tipo de cliente no meu negócio. E esse é o principal erro que acontece na grande maioria dos negócios. Porque quem tenta vender para todo mundo acaba vendendo para quase ninguém. Para que você entenda um pouquinho melhor, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você trabalhe na produção de uma empresa e lá você ganha um salário mínimo. Você vai ter que adaptar a sua vida ao seu salário. Ou seja, você vai ter que ter uma casa com aluguel baixo, você vai ter que economizar na água, na luz. Você muito provavelmente vai ter que fazer compras limitadas e com produtos de talvez não tão boa qualidade. Enfim, você vai precisar adaptar a sua vida. E vamos dizer que você ainda conseguiu sobrar um pouquinho e você pode ir comer fora. Aí você vai lá para uma lanchonete que cabe dentro do seu bolso e você vai lanchar. Muito provavelmente você vai procurar uma lanchonete com um preço atrativo. Vamos supor que você trabalhe nessa empresa por mais um tempo e você seja promovido a um cargo de supervisor do seu setor. E você passou agora a ganhar 2 salários mínimos. A sua vida então ela vai melhorar, ela vai ter um pouco mais de conforto. Você pode, quem sabe, ir para uma casa um pouco melhor. Você pode comer um pouco melhor, escolher as compras que você vai fazer no mercado com uma melhor qualidade. Você vai poder gastar um pouquinho mais de água, luz, telefone. Então a sua vida vai acabar se tornando um pouquinho mais confortável. Então você vai lá para o restaurante, você vai lá para a sua lanchonete e você vai pegar uma comida com um pouco mais de qualidade. Vamos supor que você fique mais um tempo dentro daquela empresa e você trabalha mais do que a grande maioria das pessoas e você é promovido para um cargo administrativo. E agora você ganha 3 salários mínimos. Então a sua vida ela ficou ainda mais confortável. Agora você tem dinheiro para fazer boas compras, você já pode morar num lugar melhor, você já pode ter um conforto maior dentro da sua casa, você pode frequentar outros lugares, quem sabe fazer uma viagem, você pode experimentar coisas novas porque você tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Vamos supor então que mais um tempo se passe, você trabalhe muito e de repente você é promovido a gerente. E agora você está ganhando 6, 7 salários mínimos. E agora sua vida melhorou muito, você já tem muito mais conforto, você já tem uma casa melhor, você já tem móveis melhores, você já pode pensar em viajar, você já pode pensar em comer em bons restaurantes. E a sua vida ficou mais confortável e agora você frequenta melhores lugares. Você percebeu que nessa analogia eu coloquei você em 4 avatares diferentes? Então é isso que você precisa entender no seu negócio. Qual é o seu avatar? Aonde você está nessa cadeia de negócios? Você precisa criar um perfil
como se fosse um cliente só, do cliente ideal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o primeiro avatar, aquele avatar que trabalhava na produção, ele teria condições de frequentar os mesmos lugares, os mesmos serviços que o avatar número 4, que é o avatar do gerente? Muito provavelmente não, porque ele não teria condições financeiras para bancar isso. E você acha que o avatar do gerente, ele iria frequentar o primeiro estabelecimento, usar os mesmos serviços que o primeiro avatar, que é o avatar da produção? Muito provavelmente também não. E isso não é porque ele virou um playboy, não é porque ele é snob, é simplesmente porque ele experimentou serviços, ele experimentou produtos com qualidades melhores, então muito provavelmente ele não vai voltar para os produtos inferiores. Deu para entender a importância porque não misturar os avatares? Porque senão você vai estar atirando para um monte de lugar e não vai estar acertando em ninguém. Tem um estudo que fala sobre isso. Em uma feira de frutas e verduras, eles pegaram uma das barracas e organizaram ela super bem, deixaram o ambiente super limpo, super bonito, organizado, com os atendentes uniformizados e colocaram nessa barraca os menores preços. E o resto da feira era uma feira convencional, então com aqueles caixotes que a gente está acostumado a ver nas feiras, né? As frutas e verduras desorganizadas, e essas barracas estavam assim. E o que aconteceu? A barraca que menos vendeu foi a barraca que tinha os menores preços. Pelo simples fato de que as pessoas olhavam por ela estar organizada e bonita, as pessoas achavam que aquela barraca era a mais cara. Então, preste atenção na importância de você saber o seu avatar, o avatar do seu negócio, para que você consiga conduzir ele para as pessoas, para o seu público certo. Deixa eu te contar uma história real para exemplificar isso. Havia um senhor que tinha um boteco há mais de 20 anos. Sabe aquele boteco? Mesa de plástico, com cadeira quebrada, com a mesa desbotada, aquelas caixas de cerveja empilhadas nas paredes do bar, aquela mesa de sinuca quase caindo, aquele balcão se desmanchando. Era esse o tipo de boteco que ele tinha, aquele boteco clássico. E o que aconteceu? Como ele já estava ficando mais velho, ele decidiu se aposentar. Então ele passou a bola da vez para o filho dele. E esse boteco ele já tinha uma certa clientela, ele já dava um lucro, ele já vinha há muitos anos cativando esse tipo de público. O filho dele chegou cheio de gás, com ideias novas, e o que ele resolveu fazer? Ele resolveu repaginar aquele bar. O que ele fez então? Ele tirou as cadeiras de plástico, ele tirou aquela mesa de sinuca velha, ele tirou as caixas de cerveja que estavam empilhadas nas paredes do bar, ele reformou tudo, deu um visual novo e ele pensou: já que estava dando certo com o meu pai daquele jeito, imagina agora que vai estar reformado, que vai estar bonito, que vai estar limpo. E ele abriu as portas. E o que aconteceu? Os clientes que antes frequentavam aquele lugar não voltaram mais e ele acabou tendo prejuízo. Reza a lenda que esse senhor então voltou para esse boteco e ele tirou lá do depósito as mesas velhas, as cadeiras velhas, botou de volta a mesa de sinuca, colocou as caixas de cerveja no lugar onde elas estavam e reabriu daquela forma. E o que aconteceu? Aqueles antigos frequentadores do bar, eles voltaram para o bar. Ou seja, aquele tipo de avatar voltou para aquele tipo de ambiente. O que o rapaz novo ele não sabia é que quando ele fosse mudar todo o estabelecimento, ele mudaria também o avatar ou o tipo de cliente ideal para aquele ambiente. Você consegue perceber que quando você for montar o seu avatar, não é só a remuneração do seu cliente que você tem que levar em conta, são muitos outros fatores. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo de avatar errado no lugar errado. Há um tempo atrás, eu e minha namorada, a gente foi a um restaurante que tinha aberto há pouco tempo. A gente chegou lá, o ambiente era legal, a comida era boa, só que a música
estava deixando o lugar muito depressivo, estava tocando umas músicas muito dor de cotovelo. E aquela música estava incomodando a gente. Então a gente comeu o mais rápido possível e saiu de lá. Em outra oportunidade a gente voltou lá e a mesma coisa. Aquela música dor de cotovelo. A gente mais uma vez comeu, saiu de lá o mais rápido possível e nunca mais voltou. Ah, Carlito, mas tem público para esse tipo de música? Claro que tem público. Eu não estou falando que o lugar estava com a música errada. Eu estou falando que eu era o avatar errado naquele lugar. Então você consegue entender que com a música eu consigo escolher o meu avatar? Que com o tipo de remuneração que ele ganha, eu consigo escolher o meu avatar? Que com o ambiente que eu crio no meu estabelecimento, eu estou escolhendo o meu avatar? Então eu vou passar aqui para você hoje o que você precisa saber para montar o seu cliente ideal, o seu avatar. Anota aí. Uma das primeiras coisas que você precisa saber é a localização da onde está o seu cliente. Por exemplo, se o seu estabelecimento atende um bairro, ou então ele atende uma cidade, ou se você tem um negócio online, ele atende a um estado, a quem sabe a um país, quem sabe a vários países. Você precisa saber a localização geográfica do seu cliente em potencial. Por exemplo, nas minhas hamburguerias, o meu avatar ele está em uma região. Ele atinge 3 cidades diferentes. E para que eu preciso saber a localização do meu cliente ideal? Para que você possa fazer a sua publicidade voltada para aquela região específica e não ficar atirando para tudo quanto é lado e jogando dinheiro fora com publicidade em lugares que você nunca vai atingir um cliente. Outro dado que você precisa saber é o gênero. Por exemplo, se você vende só para homens, se você vende só para mulheres, se você vende para homens e mulheres, e se você conseguir ser mais específico, é ainda melhor. Por exemplo, vamos supor que eu venda produtos para barba. Então o meu público são homens barbudos, são homens com barba. Vamos supor que você tem uma loja que venda acessórios femininos. Então o seu público é, na grande maioria, um público feminino. Então você vai voltar as suas campanhas, você vai voltar o seu conteúdo, você vai voltar o jeito de falar para esse público específico. Eu vou te dar um exemplo. Aqui na minha hamburgueria eu vendo para homens e mulheres. 56% são mulheres, 44% são homens. Então, o meu diálogo, o meu conteúdo e a minha publicidade, elas são voltadas para esses dois tipos de público. Outro dado que você precisa saber é a idade do seu cliente. E mais uma vez a gente entra aí no conteúdo, na publicidade e do jeito que a gente vai montar o nosso negócio. Porque o jeito de me comunicar com uma pessoa de 18 anos é bem diferente do jeito que eu vou me comunicar, por exemplo, com uma pessoa de 60 anos. O jeito de falar é diferente, o jeito de eu criar conteúdo vai ser diferente, o ambiente que eu vou criar para o meu cliente é diferente de uma idade para outra. Por isso você precisa saber a idade dele. E outra coisa, hoje, usando a plataforma de tráfego de rede, você consegue direcionar para o público com a idade certa. Aqui no meu estabelecimento, por exemplo, o meu público ele é de 25 anos a 45 anos. Carlito, mas eu vi ali no seu estabelecimento que tem às vezes crianças, que tem pessoas mais velhas. Sim, mas não é a regra. A grande maioria das crianças que vêm aqui, elas são trazidas por quem? Pelos pais, que têm de 25 a 45 anos. E as pessoas mais velhas, normalmente são os pais, né? São os avós que são trazidos ali pelos pais, que são o meu público de 25 a 45 anos. Por isso é importante você saber para quem você está vendendo e qual é a idade dele. Outro dado importante que você precisa saber é qual é a remuneração do seu cliente ideal, para que você saiba direcionar o seu produto para o cliente certo. Mais uma vez, para você não ficar atirando para tudo quanto é lado. Então não importa se você tem um produto
com um valor baixo ou um produto com valor alto. Você precisa saber qual é a remuneração do seu avatar para que você possa produzir o conteúdo certo para aquele cliente. Outra coisa que você precisa saber são as dores e as aspirações do seu cliente ideal, porque todo produto ou ele resolve uma dor ou ele resolve uma aspiração. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Vamos supor que você tenha uma loja de joias. Ah, Carlito, mas quais são as dores do meu cliente? Talvez o seu cliente está com a autoestima baixa, ele não está se sentindo valorizado e uma joia pode vir muito bem a calhar para levantar essa estima. Então você está sanando uma dor do seu cliente. Vamos supor que aqui na hamburgueria o cliente tenha comido um hambúrguer duro em outro lugar. Aqui eu vou dizer para ele que a carne é fresca, que o meu hambúrguer é feito com carne selecionada, com a quantidade certa de gordura. Então eu estou solucionando um problema do meu cliente. E é para isso que você precisa saber as dores e as aspirações para você conseguir guiar o seu conteúdo. Galera, eu espero que você tenha entendido o porquê é tão importante você montar o seu avatar, o seu cliente ideal, porque isso pode mudar o jogo dos seus negócios. Eu espero você no próximo episódio do Café do Meio-Dia. Valeu!